Eita, lascou, hein? Questãozinha difícil. Bom, nesse vídeo eu vou resolver esse desafio que pergunta qual o valor de x desse somatório. Então, para quem me segue nas redes sociais, Instagram ou na comunidade do YouTube, viu que eu postei esse desafio, né, perguntando o valor de x nesse somatório. E eu confesso para vocês que eu pensei que a solução desse desafio fosse um pouquinho mais simples, mas eu vou mostrar o ponto que eu fiquei um pouquinho travado, mas depois eu consegui sair dessa parte, beleza? Então vamos começar a resolver? No início você vê que como o x ele está em todas as parcelas, né, dessa soma, então você pode botar esse x em evidência. Então até aí tudo bem, né, sem grandes dificuldades para a gente enxergar isso, né? Então a gente vai botar x em evidência e a gente vai passar, né, a multiplicar o somatório do restante, correto? Então, quando eu coloquei x em evidência, aqui vai ficar 1, certo? Mais, aqui fica 1 sobre, né? 1 mais 2, mais 1 sobre 1 mais 2 mais 3, mais etc, né? Mais, novamente aqui vai ficar 1 em cima, e embaixo vai ficar a soma de 1 mais 2 mais 3, etc, até 1000, certo? E isso tem que dar 1000, correto? Beleza. Até aí tudo bem, né? Dá para a gente enxergar isso de forma tranquila. Qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo que eu quero que você enxergue é o seguinte, tá? Se você colocar 1 aqui, você vai perceber que cada denominador desse é uma soma de uma PA, certo? Então, os denominadores, vou botar assim, denominadores, são somas de PA de razão 1. Se são somas de PA de razão 1, basta a gente lembrar da formulazinha da PA, ou seja, a soma de uma PA, ele é o quê? É o primeiro termo mais o último termo, vezes a quantidade de termos, que é n, e a gente divide isso aqui por 2. Então, eu vou fazer isso em cada termo. Perceba que tem com x aqui em evidência, aí no numerador tem 1, o denominador aqui, veja que a soma é 1, mais o primeiro termo é 1, o último termo ainda é 1, a quantidade de termos é 1, e a gente vai dividir por 2. Por quê? Por 2 é a formulazinha da PA. Mais, 1 sobre... Veja que aqui também, eu tenho dois termos, então o primeiro é 1, mais o último que é 2, quantidade de termos é 2, e a gente vai dividir por 2. Mais, novamente aqui, 1 sobre primeiro termo 1, mais o último termo que é 3, quantidade de termos é 3, sobre 2. Mais, etc, mais o primeiro termo e o último termo. Então, em cima é 1, embaixo o primeiro termo é 1, mais o último, que é 1000, certo? Mais a quantidade de termos, que também vai ser 1000, e a gente vai dividir por 2. Fecha, e isso tem que dar o quê? 1000, correto? Beleza, aí vê só. Você percebe que todos os denominadores aqui, todos os denominadores são frações. E todas as frações têm 2 no denominador. Então, quando a gente vai mover uma divisão, por exemplo, 1 sobre 2 sobre 3, o que a gente faz? Repete o primeiro, que é 1, vezes o inverso da segunda, que é 3 sobre 2. Então, é isso que eu vou fazer em cada uma, né, desses termos aqui, tá? Então, vamos lá. Então, vou repetir x, aí vamos ter isso aqui, aí vamos repetir o 1. Como 1 vai ser em todos, e veja que a gente multiplicar o número por 1 vai ser ele mesmo, então basta a gente inverter a fração do denominador, ou seja, 2 sobre, aí aqui vai ficar 2 vezes 1, tá? 2 vezes 1, mais, e aqui no próximo vai ficar 2 no numerador, né? A gente inverte isso aqui, e aqui 1 mais 2 dá 3 vezes 2, mais aqui novamente vai ficar 2 sobre, 1 mais 3 é 4 vezes 3, aí mais, etc, mais, aqui a gente inverte também no último, aí em cima fica 2 sobre, 1 mais 1000, então fica 1001 vezes 1000, tá? Igual a 1000. Pronto. Essa foi a parte aqui que eu dei uma travada. Claro que a gente pode colocar o 2 aqui em evidência. Então, eu coloquei o 2 em evidência aqui.
E eu dei uma travada nisso, tá? Então, vamos colocar o 2 aqui em evidência, 2 vezes x, tá? Que multiplica 1 sobre... Eu não vou colocar agora não, que eu quero que você perceba o seguinte. Eu coloquei 1 sobre 2 vezes 1, 1 sobre 3 vezes 2, 2 sobre 4 vezes 3 e etc. A gente percebe que existe, né, um padrão aqui. Veja que é o número 2 vezes o antecessor, 4 vezes o antecessor. Mas para a gente enxergar isso, tá? Como eu consegui resolver depois disso, eu enxerguei o seguinte, já que eu tinha colocado o denominador, eu percebi o seguinte, que em cada um, no primeiro eu tenho 1 sobre 1 vezes 2, veja que eu posso inverter 2 vezes 1, colocar 1 vezes 2, no outro eu vou ter, né, 2 vezes 3, certo? Não é isso? Eu vou ter exatamente isso, ó, 3 vezes 2 é 2 vezes 3, isso vai se repetir. Então, eu pensei o seguinte, vamos repartir cada pedacinho desse, tá? Porque em algum momento a gente pode ser que a gente elimine. Então, se a gente fizer, por exemplo, 1 sobre 1 menos 1 sobre 2. O que acontece aqui? Ó? Veja que eu estou pegando, certo? A primeira fração menos o denominador. Isso vai dar, de fato, 1 sobre 1 vezes 2. Por que, professor, isso? Veja só. Se você pegar 1 sobre n menos 1 sobre n, aliás, mais 1, né, que é o sucessor dele, perceba que essa fração aqui ela é maior do que essa, já que o denominador da segunda ela é menor. E veja que a gente pode colocar ambos os denominadores, fazer um produto, né, e colocando um só, ou seja, n que multiplica n mais 1, certo? E a gente vai fazer esse dividido por n, aí vai dar n mais 1, né, menos n vezes n mais 1 dividido por esse vai dar n, né? Então menos n. Você percebe que vai eliminar n com n, então em cima vai ficar 1 sobre n vezes n mais 1. Ou seja, é exatamente isso daqui. Ou seja, fazer uma fração menos 1 sobre o sucessor do denominador da primeira fração vai resultar nisso daqui. Então, isso já ajuda para a gente, porque a gente vai encontrar uma subtração aqui. Ó. Perceba que eu posso reescrever cada termo desse aqui da seguinte maneira. 2 vezes 1 mais 1 sobre 2 vezes 3 mais 1 sobre 3 vezes 4 mais etc, né? Mais 1 sobre 1000 vezes o seu sucessor, né? Que é 1001. Fecha e isso tem que dar 1000, correto? Beleza. Aí, vê só, eu vou repartir cada termo desse, né? Dessa maneira aqui, ó, certo? Ou seja, a primeira fração menos a segunda fração, sendo que o denominador será o sucessor, beleza? Então, vamos fazer isso, ó. Essa daqui, essa daqui, essa daqui, os termos, né, que estão aqui e essa daqui também, correto? Isso vai ajudar a gente demais pelo seguinte motivo. Veja que 1 sobre 2 vezes 1 é 1 sobre 1 menos, tá? 1 sobre 2. Vê que eu vou colocar isso aqui entre parênteses, mais, ó, o segundo, como é que vai ser feito? Exatamente, vamos ficar com 1 sobre 2 menos 1 sobre 3. Fecha, certo? Parênteses, mais, ó. E vamos fechar o parênteses do grandão, né? Porque tem 2x multiplicando. Agora, onde vem a grande sacada legal, né? Porque, veja só, veja que isso aqui é um somatório. Veja que esse menos, eu vou até mudar de cor aqui, ó. Perceba que esse menos 2 vai ser eliminado com esse mais 2. Esse menos 3, aliás, esse menos 1 terço vai ser eliminado com mais 1 terço. Esse menos 1 quarto vai ser eliminado com algum cara daqui que é mais 1 quarto. E em algum momento, esse cara que é positivo, 1 sobre 1000, vai ser eliminado com algum cara daqui que é menos 1 sobre 1000. No final das contas, o que é que vai sobrar? Vai sobrar isso daqui, ó. Vai sobrar 1, que é 1 sobre 1, e vai sobrar menos 1 sobre 1000. Então, a gente vai ter o quê? A gente vai ter isso daqui, vê só. 2 vezes, né, o termo x que a gente quer, que está multiplicando, ó, 1 sobre 1, que é 1, menos o que sobrou aqui, ó, que é 1 sobre 1000. Certo?
fecha, e isso tem que dar, né, 1000, correto? Beleza. Vê só, aqui ó, a gente pode fazer ou distributiva, né? Ou a gente pode resolver essa fração aqui. Eu prefiro resolver essa fração, tá? Então vamos lá. 2 vezes x, que multiplica, ó, 1001. Eu até tenho um zero a mais, não foi aqui. Mas 1001, tá? Então, 1001 vezes 1, aí dá 1001. Menos 1 sobre, né, 1001. Isso tem que dar 1000, certo? Aí vamos fazer aqui. Perceba que a gente vai ter 2x vezes, né, 1001 menos 1 é 1000, certo? Sobre 1001 igual a 1000. Ó que coisa bacana. Se a gente passar 1000 dividindo, aí vai ficar 1000 sobre 1000. Ou seja, isso daqui vai dar 1. Então, 1000 dividido por 1000 é 1. Então, eu vou ficar com 2 vezes x, que vai ser igual a 1 vezes 1001. Ou seja, x vai ser igual a 1001 dividido por 2. Portanto, nosso x é essa fração ou é 500, né, 5, certo? Então, questãozinha bem bacana, bem interessante. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreva no canal para desafios como esse. Então é isso, um forte abraço, eu vejo você no próximo vídeo.